Olá a todos vocês que falam português, vocês foram convidados para estar na maior festa de todos os tempos. Será uma festa enorme, a qual o anfitrião dará de graça uma mansão para todas as pessoas que estiverem presentes. Tudo o que você precisa fazer é apenas aceitar o convite e estar pronto para ir quando ele chamar. Não precisa nem levar presente. Gostou da ideia? Pois é, isso é verdade, a festa está prestes a acontecer, mas muitas pessoas que falam português não estão indo porque não estão crendo que isso é uma verdade. Porque de todas as pessoas que falam português, muitos não conhecem o anfitrião e por isso não dizem que são cristãos. Pois aqueles que conhecem o anfitrião se chamam de cristãos, porque é Cristo que vai estar fazendo essa festa. Então, primeiro, conheça o anfitrião, conheça Cristo, Jesus, cujo nome em hebraico é Yahushua, porque daí você pode dizer que você é cristão. Porém, nem todos que dizem ser cristãos são verdadeiramente cristãos. Existem pessoas que conhecem o anfitrião, conhecem as palavras do anfitrião ou já ouviram falar dele e não acreditam nele. Essas pessoas são os lobos que estão na pele de cordeiro. São pessoas que não creem verdadeiramente em Cristo, mas usam da palavra dele para ganhar dinheiro, fama ou poder. Essas pessoas são políticos, pessoas famosas, são membros de sociedades secretas que caminham no oculto, que se conhecessem Deus, saberia que ele é luz e por isso caminhariam na luz. Essas pessoas que dizem ser cristãs, mas não são, criaram as religiões, criaram organizações, criaram institutos que, de modo geral, criam maneiras alternativas de conhecerem o anfitrião sem ensinar as pessoas a buscarem sozinhas o próprio anfitrião. Por isso que, de todas as pessoas que dizem ser cristãs, nem todas verdadeiramente são. E das pessoas que são verdadeiramente cristãs, pois confessam que Jesus, Yahushua, é Cristo, muitas delas, por não buscarem conhecer o anfitrião por si próprias, elas caem na lábia dos lobos na pele de cordeiro e adentram muitas dessas religiões, tornando-se cristãos ignorantes que não conhecem seu Senhor. Se nós voltarmos para a época de que Jesus estava na Terra, 2000 anos atrás, vemos que os religiosos fariseus da época, mesmo tendo em suas mãos as escrituras sagradas, não reconheceram Jesus, o anfitrião, quando este estava bem diante deles. Isso porque os fariseus não discerniam o tempo em que eles vivem. E isso é o que separa as pessoas de serem religiosas ignorantes ou cristãos sábios que discernem o tempo em que vivem. Ah, mas a igreja que eu vou é boa, eles pregam a palavra de Deus de verdade, não fazem teatro, são bênção para mim. Isso é bom, mas seu pastor está avisando a igreja do tempo em que estamos vivendo? O seu pastor está discernindo os tempos e vendo quão próximo Jesus está de arrebatar os seus? Se não, ainda que seu pastor fale a língua dos anjos, está desapercebido igual os fariseus da época e não está preparando seu rebanho para encontrar com Jesus, o anfitrião da festa. Ele é legal e está realmente oferecendo de graça tudo o que eu falei no início, mas ele também é rei, digno de honra, digno de glória. Se o prefeito da sua cidade te convidasse para uma festa, eu tenho certeza que você não iria aparecer na festa de qualquer jeito. Iria tomar um banho, se arrumar, passar um perfume, você iria se preparar para ir. Se o presidente do seu país te convidasse então, vixe, você iria até comprar um terno novo, cortar o cabelo, fazer as unhas, você ia fazer tudo o que está ao seu alcance para ir para a festa decente. Agora, se você faria tudo isso para ir a festas de homens pecadores como você, quanto mais ainda deve fazer para estar na festa do Criador do Universo, soberano, poderoso, altíssimo e santo. Tenho certeza que não é de qualquer jeito que você vai ir e que não vai conseguir se preparar de última hora, porque quando ele chamar será um piscar de olhos. Quem fica, ficou. Quem foi, vai. Então, do grupo de pessoas que falam português, tem as pessoas que dizem ser cristãs, mas não são, tem as pessoas que verdadeiramente são cristãs, e dentro das pessoas que são cristãs, tem os cristãos que discernem o tempo em que vivem. E, se você é um dos cristãos que discernem o tempo em que vivem, só existe duas opções aqui. Ou você é pós-tribulacionista, ou você é pré-tribulacionista. E o que é isso?
Se você discerne o tempo, você sabe do que eu estou falando. Mas os pós-tribulacionistas acreditam que Jesus só vai arrebatar as pessoas para a sua festa depois do pior período de tempo da humanidade na Terra, conhecido como 7 anos de tribulação, sob o domínio de um tirano ditador, o Anticristo. E os pré-tribulacionistas acreditam que Jesus arrebatará as pessoas para a sua festa antes desses 7 anos de tribulação na Terra. Sobre isso, existem 2 fatos aqui que são muito importantes. O primeiro é que existem muito mais pós-tribulacionistas do que pré-tribulacionistas, e isso é um fato. Os pós-tribulacionistas têm canais maiores, como por exemplo o Tio Lu com mais de 1 milhão e o Thiago Lima com quase 750 mil. Enquanto o Lamartine Pozzella, que é um pré-tribulacionista, tem apenas quase 200 mil pessoas. Em média, tem de 4 a 5 vezes mais pós-tribulacionistas do que pré-tribulacionistas, e isso é um fato. O segundo fato é que, se o arrebatamento for pré-tribulacionista, apenas os que forem pré-tribulacionistas é que serão arrebatados. E por quê? Porque lá no livro de Números 13 e Números 14, existe a história dos israelitas que acabaram de sair do Egito e atravessaram o Mar Vermelho com o auxílio de Deus. E, estando eles diante da terra que Deus prometeu dar para eles, enviaram 12 vigias para fazer o reconhecimento da terra. E depois de 40 dias vigiando, os vigias trouxeram a notícia. Dos 12, apenas 2, que é Josué e Caleb, que trouxeram notícias positivas. Caleb ainda disse assim: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Olha só isso aqui, Caleb está incentivando o povo, vamos subir para a terra prometida, é certo que venceremos. Mas todos os outros 10 vigias deram notícias negativas, incitando medo entre o povo judeu. Por causa do medo, todo o povo israelita descreu no livramento de Deus e, como consequência, não adentraram na terra prometida, a não ser Josué e Caleb, que o texto diz aqui que tem outro espírito e Deus com integridade. Então, de todos os vigias, de todos que discernem o tempo, de todos que viram os sinais, a maioria dá um relatório negativo de que as pessoas não vão entrar na Terra Prometida, de que elas não vão ser vencedores, de que elas não são dignas de ir para lá, sendo que Deus já havia prometido. Como diz aqui em João 14, na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes um lugar. E se eu for e lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver, que é claro, o céu. Então, todos que creram no relatório negativo da maioria, como consequência, realmente não adentrou a terra prometida. E as pessoas que espalharam esse relatório negativo morreram todos subitamente. Então, por isso que a minoria, somente aqueles que espalharem um relatório positivo, de que nós vamos sim subir para os céus, que é a terra prometida, de que nós vamos sim ser vencedores, como diz em Apocalipse 2 e 3, que há um meio de ser igrejas vencedoras, somente estes que creem dessa forma e espalharem um relatório dessa forma que adentrarão a terra prometida, pois assim como Deus fez no passado, assim ele fará hoje. Hebreus 11. Foi pela fé que Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. E somente pela fé é que seremos arrebatados. Então, este é o fato 2. Se o arrebatamento for pré-tribulacionista, como eu vou mostrar para vocês mais para frente que realmente é, somente os que crerem dessa forma serão arrebatados. Agora, só para levar em consideração aqui, se o arrebatamento fosse ser pós-tribulacionista, então há um grupo ainda mais seleto de pessoas que distingue entre aqueles que correm o risco de serem enganados pelo anticristo e aqueles que não correm o risco de serem enganados. Estes são os cristãos que discernem os tempos e também são terraplanistas. Os cristãos que são terraplanistas saíram completamente do sistema de mentiras do inimigo. E por isso não serão enganados por nenhuma mentira, seja por alienígenas, seja por demônios, seja pelo falso profeta ou etc. Estes discernem os tempos em que vivem e se desvincularam das mentiras do inimigo, por isso não serão enganados pelo anticristo. Então, se o arrebatamento fosse pós-tribulacionista, essas pessoas não seriam enganadas. Então, se você está aqui neste canal, você foi muito abençoado porque você está diante da verdade mais profunda que você pode chegar no sistema. Já esses canais aqui são canais de cristãos, de irmãos sérios, que discernem os tempos em que vivem e que são terraplanistas. Porém,
eles acreditam na palavra da maioria dos vigias ruins, que falam que as pessoas não vão vencer, que não vão entrar na Terra Prometida, que não vão entrar no céu, mas que estarão todos aqui passando pela pior tribulação de todos os tempos, acreditando que Deus é aquele que aponta tanto o ímpio quanto o justo que saiu completamente do sistema à mesma punição severa. Por essa razão, mesmo sendo terraplanistas, esses irmãos não serão arrebatados, pois compraram como verdade a mensagem dos vigias ruins, acreditando que não são vencedores, apesar de serem, pois já saíram completamente do sistema, mas por quererem dessa forma, pela fé que professam, não serão dignos de entrar na Terra Prometida. Eu acredito que esses irmãos serão os principais mártires na tribulação, pois eles não serão enganados pela grande enganação do anticristo, mas, assim como eles mesmos defendem, terão que passar pelas mesmas aflições que os apóstolos passaram. Pois, se você acredita que você tem que passar por tribulações horríveis como a que os apóstolos passaram para vocês serem santos e para vocês serem vencedores, então é exatamente isso que vocês terão que passar. Pois, se vocês não creem que vocês são vencedores, vocês não podem vencer e ser arrebatados. Agora, em contrapartida, mesmo aqueles irmãos que não creem na Terra plana, por serem pré-tribulacionistas e acreditarem na palavra positiva da minoria dos vigias bons, estes ainda assim serão arrebatados, porque creem que são vencedores, creem que Deus é bom, creem que Deus livra e, pela fé que professam, serão dignos de serem arrebatados para a Terra Prometida, ainda que não tenham se desvinculado completamente do sistema. Então, para resumir aqui, todos vocês que falam português foram convidados a participar da festa de casamento do Filho de Deus. Porém, de todos que foram convidados, alguns não conheciam o noivo, e outros ainda diziam conhecer, mas verdadeiramente não conheciam. Estes, se não se arrependerem de verdade, não se converterem ou não buscarem conhecer Deus, correm o risco de ficarem eternamente distantes de Deus, que é o inferno. Das pessoas que verdadeiramente conhecem o noivo, os ignorantes que não discernem os tempos serão pegos de surpresa e serão deixados na tribulação com os hipócritas, correndo o risco seríssimo de colocarem a marca da besta e irem para o inferno também. Porque já hoje em dia existem esses pastores, verdadeiros lobos em pele de cordeiro, incentivando muitos dos cristãos ignorantes a implantar um microchip sob a pele, que está claramente descrito em Apocalipse que este será a marca da besta, e quem pôr essa marca não poderá ser salvo e irá ficar eternamente distante de Deus no inferno. Então, se você não discerne o tempo em que você vive, não busca a palavra por si só, não busca o noivo por si só, você fica à mercê de lobos em pele de cordeiro que fazem você depositar a sua fé em homens ou em outros ídolos que estão cegamente te levando para a tribulação e para o inferno. Agora, se você discerne o tempo em que você vive, mas professa a fé pós-tribulacionista dos vigias ruins, você será deixado na tribulação como consequência, e assim como as virgens tolas de Mateus 25 não adentrarão a festa de casamento. Mas os que professam a fé pré-tribulacionista, como as virgens sábias, estes sim entrarão na festa de casamento do Filho de Deus. Se você for virgem tola, mas ser terraplanista, você ficará na tribulação, mas não será enganado nela. Por isso serão os mártires, que serão decapitados pelos testemunhos de Jesus na tribulação. Mas, se você for uma virgem sábia, pertencente aos vencedores das igrejas de Apocalipse, e não for encontrada em sua boca nenhuma mentira do sistema, então você é a noiva, Filadélfia. Porque o texto diz que em você não foi encontrado nenhuma mentira, e você não se contaminou com as outras mulheres, tanto as tolas quanto as sábias. Você permaneceu firme e perseverante na fé. Como que eu sei que este gráfico está correto? Você pode passar esse link desse vídeo para qualquer uma das pessoas aqui. Manda para todo mundo que fala português. E mesmo as pessoas assistindo e sabendo disso tudo, o gráfico permanecerá o mesmo. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, se você chegou aqui até este vídeo, conseguiu compreendê-lo por completo e sabe aonde você se encontra, você é muitíssimo abençoado, pois você está tendo o privilégio de poder estar escolhendo aonde você se encontrará.
No meu próximo vídeo, chamado O Fim do Pós-Tribulacionista, eu vou estar explicando por que realmente o arrebatamento é pré-tribulacionista e qual é o fim das pessoas que creem no pós-tribulacionismo. Então no meu próximo vídeo eu vou estar falando sobre isso. Se você não quiser esperar, aqui no meu canal do Apoia-se, lá tem um vídeo chamado Informações Preciosas para os Acordados. Esse vídeo está público, qualquer pessoa pode ir lá e assistir. E esse vídeo já fala um pouquinho do que eu vou falar no vídeo do pós-tribulacionismo. Esse aqui eu começo desenvolvendo o porquê que o arrebatamento realmente é pré-tribulacionista. Então se você quiser, vai lá no meu canal do Apoia-se, o link vai estar na descrição. Agora, indo aqui para o calendário de evento, no finalzinho de junho de 2019... e comecinho de julho, muitas coisas aconteceram, gente. Lembrando que nós estamos, sim, dentro do período de colheita de trigo, que é o período de colheita da igreja, período do arrebatamento. E muitas pessoas falaram que não aconteceu nada no eclipse solar, e é uma mentira. No dia do eclipse solar, o Irã violou o limite de acordo nuclear. O Irã viola o acordo nuclear e ultrapassa o limite de 300 kg em urânio, ou seja, eles atingiram a matéria-prima para fazer a bomba nuclear, gente. Isso aqui é seríssimo, é tão sério que Israel ameaça atingir o Irã em guerra e promete impedir que o Irã obtenha armas nucleares. Então, no dia 2, no dia do eclipse solar, que simboliza julgamento na Terra, uma tensão enorme de guerra apareceu, que é o Irã violando o limite do acordo nuclear e Israel prometendo guerra para impedir o Irã de conseguir armas nucleares. Então isso aqui é fortíssimo, fortíssimo. Um dia antes até, o Irã disse que se os Estados Unidos atacarem o Irã, Israel terá apenas 30 minutos de vida. Isso significa que eles estão buscando sim ter armas para destruir totalmente Israel. Sem contar que OVNIs também estão aparecendo nas notícias e ataques acontecem na Síria, pelo menos 15 mortos durante os supostos ataques aéreos israelenses na Síria. Então essas coisas têm acontecido antes do eclipse, e no eclipse o Irã violou o acordo nuclear. No dia 3, um dia quentíssimo para as notícias, o Itamaraty questiona oficiais sobre procedimento em caso de invasão alienígena. Olha só, eles estão preparando as pessoas de relações internacionais para lidar com invasão alienígena. Olha o que está acontecendo. Isso aqui é no Brasil, que é o Itamaraty. Também no dia 3, Putin, que é a Rússia, assina lei de suspensão do Tratado de Forças Nucleares de alcance intermediário, ou seja, Putin suspendeu o Tratado de Forças Nucleares, dando a entender que eles estão se armando tanto quanto antes do período da Guerra Fria. No mesmo período do dia 3, Estado-Maior dos Estados Unidos elabora plano de retaliação a ataque nuclear russo. Olha só, então a Rússia suspendeu o acordo para criar mísseis de médio alcance nuclear e os Estados Unidos elabora uma retaliação em caso a Rússia ataque. Isso é fortíssimo no dia 3. E também no dia 3, navios de guerra da OTAN atravessam Bósforo em direção ao Mar Negro. Olha só como o cenário de guerra está montado, gente. Está completamente montado, só falta um estopinzinho para começar a Terceira Guerra Mundial. E em última notícia que eu tenho do dia 3 também, que é fortíssima, fora dólar. A Rússia, a China e a Europa excluem moeda americana de pagamentos internacionais. Isso aqui é um golpe muito forte contra os Estados Unidos. E também serve para o Irã contornar as sanções, ou seja, o Irã, que é inimigo número 1, que violou o acordo nuclear que Israel disse que impedirá, fez com que os países da Rússia, China e até a Europa burlassem o sistema de sanções dos Estados Unidos. Isso é também um grande prenúncio de guerra, gente. Todas as coisas têm acontecido nessa semana do eclipse aqui. E agora, nos últimos 3 dias, eu tenho acompanhado, vocês também devem ter visto isso aqui, terremotos fortíssimos, um seguido do outro, tem acontecido na Califórnia, nos Estados Unidos. É importante isso aqui porque na Califórnia lá tem a falha da Cascade, a falha de San Andreas. Essa falha, ela está faz tempo sem se mover e na próxima vez que ela se mover vai ter um terremoto fortíssimo acima de 9 pontos. Isso está acontecendo neste momento, no dia 4, 5 e 6. Teve terremoto de 6.4, depois de 6.6 e hoje, dia 6, de madrugada, teve um terremoto 6.9. O terremoto que atingiu a Califórnia foi na verdade de 7.1 na escala Richter. Mas o G1 no início botou que era 6.9 porque, eu acredito porque para ficar o 666, terremoto 6, 6 e 6 no dia 6 do 7.
Se esses terremotos já não fossem suficientes, no mesmo período de tempo, Trump avisa o Irã que as ameaças podem voltar contra o seu país, ou seja, os Estados Unidos podem ameaçar o Irã do mesmo jeito que o Irã está ameaçando. E no dia 5 também, caça russo intercepta avião dos Estados Unidos no Mar Negro, que é onde os navios de guerra da OTAN estão indo aqui no dia 3. Então, gente, nós estamos vendo claramente o cenário, o palco montado para a Guerra Mundial. Nós estamos vendo terremotos fortíssimos para ser uma grande catástrofe natural que está para acontecer aqui. Estão esperando já o terremoto Big One, que eles chamam, que é o grande terremoto. Que eles estão esperando já há muito tempo. Que vai fazer uma destruição em massa na costa oeste dos Estados Unidos. Essas são as coisas que estão acontecendo e, para mostrar uma visão geral de tudo que está acontecendo, eu resumi tudo isso aqui nesta página. Então, eu fiz essa página aqui para vocês, porque olha só como as coisas estão interessantes. 50 anos atrás, Chico Xavier, professor Xavier, disse a seguinte frase: se não entrarmos em uma terceira guerra mundial até dia 20 de julho de 2019, então nossos irmãos de outro planeta se apresentarão a nós. Olha o que ele falou que os demônios falaram para ele, que espíritos demoníacos falaram para ele, no Chico Xavier. E olha o que a gente está vendo agora em julho de 2019, alguns dias da famosa data limite do Chico Xavier. Nós estamos vendo tensão de guerra mundial entre Estados Unidos, mais Israel, mais OTAN, contra Rússia, Irã e China. Tensão de guerra mundial está acontecendo nesses países. Nós estamos vendo alienígenas e OVNIs o tempo todo nas notícias e em filmes. A Marinha Americana já está falando que OVNIs são vistos o tempo todo, então olha só o que está acontecendo. No mesmo tempo, Israel está esperando o Messias, querendo o terceiro templo, depois de ter completado 70 anos, que é uma geração, não formaram um governo. Então Israel realmente está esperando pelo Messias para governar eles, neste mesmo período da data limite. E ainda por cima, terremotos fortes cada vez mais frequentes e mais intensos. Porque Chico Xavier também disse que se nós entrarmos sim numa terceira guerra mundial até essa data limite aqui, então o planeta ia se vingar contra nós, ia ter várias catástrofes naturais grandes. Então, neste mesmo período de julho de 2019 que nós estamos vivendo agora, nós estamos vendo tudo isso, tensão de guerra mundial, alienígenas ou seres de outros planetas supostamente prontos para visitar a gente, somos programados e preparados para aceitar isso aqui. Até o Papa está falando que batizaria os alienígenas se eles aparecessem. Israel, que é o relógio de Deus, que é a figueira de Deus, já nasceu, já completou 70 anos e está esperando o Messias. A novilha vermelha está pronta, tem quase o terceiro templo pronto e eles não formaram um governo. Terremotos estão assolando cada vez mais forte nossa Terra em vários lugares, especialmente no Anel de Fogo do Pacífico, que é onde tem as maiores falhas tectônicas e onde pode vir um grande terremoto que pode assolar o mundo inteiro. E no mesmo período que nós estamos aqui, os cristãos sábios, que somos nós aqui desse canal, estamos esperando o arrebatamento em meio do período da colheita de trigo, que nós sabemos aqui que nós estamos. Então nós estamos dentro do período de colheita de trigo, junto com todas as coisas que estão acontecendo, gente. Então, você acha que é só coincidência tudo isso está acontecendo, ou você realmente está pronto para encontrar o Senhor? Porque todas as coisas estão acontecendo para agora. Esteja prontos, pois nós não sabemos quando, mas está pertíssimo de acontecer o arrebatamento. Maranata. Se você não quiser perder o arrebatamento e ter que enfrentar o período de 7 anos conhecido como tribulação, sugiro que reconheça que Jesus é Deus e se reconcilie com Ele. Peça para que Ele te perdoe e te salve, e coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. Prepare seus olhos, testemunhe para as pessoas, pois se você não falar nada para ninguém, Deus deixará você aqui para que seja uma testemunha viva até a morte. Espalhe esse vídeo e guarde a fé até o final. Ninguém sabe ao certo o dia e a hora que Ele voltará, mas o sinal de Apocalipse 12 aconteceu no céu, e representa o convite do casamento que está para acontecer a qualquer momento. Maranata.